Boa noite, pessoal. Então, mais uma reunião nossa aí de capacitação vascular. A gente hoje vai discutir sobre fios guias, né? Então, a gente está retomando aí as aulas de endovascular. E essa aula básica é importante porque o fio guia, aí, se for considerar, é um dos instrumentos mais importantes da cirurgia endovascular. Então, a função dele é servir como um trilho entre o meio externo, a pele, né, e o vaso, a parte de dentro do vaso. E, servindo de trilho, ele faz a entrega do material que você vai precisar. Ele serve como um apoio na progressão de bainhas e catéteres. Então, servindo como esse apoio, ele entrega lá e traz de volta o dispositivo que foi usado como para entrega do que você precisou pôr lá, o balão, o stent, as drogas farmacológicas. Então, ele tem essas 6 características principais. E ao usar um fio guia, ao solicitar um fio guia, você deve ter em mente o que você precisa, como você precisa pedir esse fio guia. Então, a constituição, a dureza, a forma da ponta, o diâmetro, o comprimento e a hidrofilia, então, são características que diferenciam um fio guia do outro. Então, na constituição, a gente tem que o fio guia ele tem camadas. E essas camadas são divididas em 2 principais. Uma é o centro, ou também chamado de haste ou alma central, que seria o miolo ali do fio guia, né? E o revestimento é a parte de fora, é a parte que fica em contato com o sangue. Então, ela tem características aí, porque se está em contato com o sangue, uma coisa que não é do nosso corpo, essa coisa pode induzir uma trombose. Então, ela tem características especiais aí para poder impedir ou pelo menos reduzir a chance que isso aconteça. Então, no centro, ela é feita de uma liga metálica maleável, pode ser de aço ou pode ser de níquel e titânio, e ela termina geralmente uns centímetros antes da ponta do fio. Às vezes, há um fino fio terminal ancorado no fio principal e fundido a camada externa. Então, a gente vê na figura, né, que existe, então, um miolo e um núcleo, um core, né, que mostra para a gente a alma do fio, o que realmente, às vezes, dá dureza ao fio, que faz com que ele consiga vencer o que precisa ser vencido no meio endovascular. E o revestimento, então, ele é feito com camadas sintéticas, de materiais sintéticos, em espiral ou hélice, e pode ser dos mais variados tipos. Então, a gente tem aí o poliuretano, o tungstênio, o PTFE, o Teflon, né, o silicone e principalmente aí polímeros hidrofílicos, que causam a hidrofilia, que é a capacidade de reagir de forma favorável à água, de atrair a água e não ter repulsa à água. E o fio ele tem um formato cônico, né? Então a ponta dele costuma ser ligeiramente aí bem pouquinho, mas ligeiramente mais fina que o resto do comprimento dele. Em relação à dureza, que seria a capacidade que o fio tem de resistir aí ao ato de se dobrar ele, a gente tem a padrão, que seria standard, a gente tem o rígido, que seria o stiff, e a gente tem o super rígido, também chamado de extra stiff ou heavy duty. Então, cada fio tem um tipo de dureza e cada dureza tem uma finalidade. Então, quando a gente pede um fio, abre um fio stiff, um fio rígido. Então, eu quero que ele resista aí ao ato de dobrar. Abre um super rígido, às vezes eu quero entregar um dispositivo grande e ele tem que ser bem resistente a esse ato de dobrar. Ou um fio standard que ele dobra fácil, mas ele navega também por locais que os outros fios não conseguem. Então, cada um tem um motivo e uma razão de ser usado. Em relação ao standard, então, ao padrão, ela tem uma baixa probabilidade de lesar a parede arterial. Não tem um revestimento especial. Então, os principais usos são ser usado como um fio de troca, para usar, você tem um catéter, passa esse fio, aí você passa um outro catéter para poder trocar o catéter. É o fio que vem nos kits com os fios, né? Então, às vezes tem uns kits que tem fio junto, então é ele que vem junto. O fio stiff, então, ele tem essa rigidez intermediária, ele é mais manobrável dos fios,
Os principais usos dele, então, é para formatar a ponta do catéter, que a gente vai ter aula de catéteres, vai entender o que é a ponta dele. Para fazer uma cateterização vascular seletiva, para vencer estenoses ou oclusões, e para os acessos contralaterais, aí, que às vezes tem que fazer um cruzamento na altura da aorta, da bifurcação da aorta, e usa um fio mais duro para resistir, para se entregar aí de uma ilíaca para outra. E o super stiff, igual esse da foto aqui, o Landerquist da Cook, ele tem uma camada externa de teflon, então ele não é hidrofílico, de forma que ele diminui a fricção. Os principais usos para ele são trilho para endoprótese, para servir de sustentação, e para retificar tortuosidades arteriais. Como ele é muito duro, a gente tem que tomar um cuidado especial aí, porque ele tem risco de perfurar a artéria. Ele é tipo um arame de cerca, ele é muito duro. Então, na ordem de rigidez, a gente tem o Amplatz, esse Beckap-Meyer e o Landerquist, que é o mais duro de todos. Que ele tem uma variação que é o Landerquist Extra Stiff. Esse daí seria, então, o mais rígido de todos. Em relação à ponta do fio, uma característica importantíssima, a gente tem a ponta reta, a ponta em J, a ponta angulada e as pontas especiais. A gente lembra da ponta em J aí quando a gente viu os introdutores, né? A ponta em J ela se formata ao entrar dentro da luz da artéria e ela foge aí da parede. Ela tem mais difícil de perfurar a parede da artéria. A ponta reta ela pode acompanhar alguns introdutores. Uma boa combinação de trabalho é um fio de ponta reta com um catéter de ponta angulada. Então a gente trabalha o fio reto num catéter angulado, acaba indo o fio para onde você quer que ele vá. Os fios extra-rígidos, então, eles têm a ponta reta mole, que então, porque ele, como ele já tem facilidade de perfurar a artéria, então a ponta dele é molinha, para tentar diminuir essa característica. Então, a ponta em J, ela pode aí ter essa voltinha de 1,5 milímetro até 15 milímetros. Os principais usos, então, é para navegar dentro de um stent ou dentro de uma endoprótese. Então, com esse fio em J, a gente evita aí que o fio passe por dentro da malha do stent ou da malha da endoprótese. Isso daí não seria uma coisa muito boa, porque ele está passando dentro do material e se você for balonar, por exemplo, você pode romper esse material ou explodir o balão. Ele serve como na fase inicial da punção percutânea. Ele pode ter uma outra possibilidade para fios extra-rígidos, então pode ser a reta mole ou esse ponta J. Ela ajuda a evitar a dissecção da parede dos vasos tortuosos, só que como essa ponta é em J, ela não consegue vencer as estenoses críticas, né? Então o ideal numa estenose crítica é uma pontinha reta aí ou angulada para que você consiga encontrar um canal para conseguir vencer a estenose ou até mesmo a oclusão. A ponta angulada é a mais utilizada. Ela permite ao cirurgião direcionar onde o guia deve prosseguir, porque você gira o fio, a ponta gira, e os fios hidrofílicos com ponta mais visível por ter platina. Então, a gente consegue ver dentro do fio hidrofílico facilmente na escopia, no raio-x, porque a ponta tem um metal que aparece bem no raio-x. Existem algumas pontas especiais, por exemplo, nos microguias, nos fios neurológicos ou em microvasos. Existem ângulos diferentes, 75 graus, 90 graus, ou até ângulo duplo, 90 mais 50. E a gente tem aí o Landerquist com ponta de dupla curvatura novelada, de forma que ele foge de todo jeito aí da parede arterial. Então, se você movimentar esse fio, dificilmente ele vai fazer uma força aí com a ponta diretamente na parede. Ele vai usar o dorso aí da curvatura. Isso daí diminui o risco de uma perfuração. Esse fio é muito usado para endoprótese e essa ponta fica lá perto da válvula aórtica, lá perto do coração. Imagina, você não está olhando, empurra o fio sem querer para frente. Se ele não tivesse essa dupla curvatura, ele provavelmente poderia lesar uma válvula do coração, perfurar o miocárdio, perfurar a aorta, e aí você poderia ter uma catástrofe. Em relação ao diâmetro do fio, uma característica importante a gente tem que ela pode ser de 0,07 polegadas até 0,38, que equivale aí a quase 1 milímetro. Os menores são envolvidos em microcatéteres e os mais comuns aí, que para quem participa das cirurgias, ou já viu o tipo de cirurgia endovascular, que são os fios 0,14, 0,18 e o 0,35. Então, o diâmetro 0,14 ele não é muito utilizado,
para a gente da vascular, mas tem alguns locais que ele realmente tem uma grande função. Na coronária, às vezes na carótida, dentro da artéria renal, abaixo do joelho, nas artérias infrapatelares e dentro da cabeça, aí, nas artérias cerebrais. Quando a gente usa o 0,18, ele também pode ser usado no território infrapatelar, ele tem mais torque que o 0,14, ele consegue entregar melhor o material sem se curvar. E ele é muito utilizado nas recanalizações, quando a gente tenta vencer uma obstrução, ou até as estenoses críticas, a gente usa esse fio, ele vai, aí, dependendo do fio, facilmente ele passa o que você precisa vencer. O fio 0,35, então ele é o fio inicial, a gente geralmente começa com ele, e ele serve para lesões oclusivas ou estreitamentos no território da aorta e das ilíacas e no fêmur poplíteo. Então, ele é um fio aí utilizado para os principais locais de lesão, se a gente for pensar, né? Se a doença mais comum é no fêmur poplíteo, então esse fio é muito utilizado aí para revascularizar. Então, o comprimento é outra característica do fio. Então, a gente vai aí de um fio curtinho de 30 centímetros até fios aí de 4,5 metros, fios compridos à beça. Os fios mais curtos, de 30 a 45 centímetros, eles costumam já vir nos kits. Então, no kit introdutor, no catéter de hemodiálise, os fios eles têm os extras rígidos curtos, quando a gente usa ele para punções mais difíceis, por exemplo, um local que já foi puncionado ou operado antes. Geralmente de aço inoxidável, eles são flexíveis, em forma de corda de violão, sem revestimento para redução do atrito. Não se espera risco de lesão da parede arterial, porque ele está do lado de fora e está começando o procedimento. E se a gente tiver alguma dificuldade na inserção desse fio, a gente tem que trocar ele por um hidrofílico. E os fios compridos, aí, por exemplo, de 450 centímetros, a gente usa ele em casos, por exemplo, de implante de endoprótese, porque é um dispositivo de entrega bem comprido, então precisa de fios compridos para a gente ter o controle aí nas duas pontas do fio, né? Lá na ponta dentro do paciente e na ponta final para suporte na subida do material. Então, na dica de escolha, né? Para os fios que andam totalmente sobre para dispositivos, catéteres que andam totalmente sobre o fio, a gente vai falar sobre isso nas aulas do catéter, o fio ele tem que ser no mínimo 50% maior que o maior catéter. De forma ideal, fosse 100%. Então, às vezes eu pergunto, ou alguém pergunta, qual é o comprimento desse balão? Ah, é 130 centímetros. Então, o fio ele tem que ter aí no mínimo 260. Aí tem alguns balões que a gente vai usar para acessar a parte mais distal, mais distante da perna contralateral, que às vezes usa um balão de 150 de comprimento, centímetros. Então, você vai ter que trocar pelo fio de 300. Então, tem que tomar cuidado aí, porque se você usar o de 260, você pode aí ter um problema do fio desaparecer dentro do negócio, lá dentro do dispositivo, e você aí pode ter uma dificuldade de subir esse balão. Para os materiais de rápida troca, por exemplo, que a gente tem que só tem 30 centímetros que usa dentro do balão, então temos uma menor preocupação no comprimento do fio. A gente vai ver isso na aula de catéteres. Então, existem fios especiais, como os fios guias centimetrados, quando a gente para medir comprimento. Existem alguns fios que têm luz dentro deles, imagina a tecnologia, né? Então, é um fio, e dentro dele tem um pertuito aí que serve para injetar fibrinolítico, eles funcionam como catéteres, e existem os microguias, que são bem fininhos, e eles têm uso restrito aí para situações de vasos bem pequenos. E dentro dos fios especiais, a gente tem os fios que têm peso na ponta, né? Não quer dizer que seja um fio pesado. Na verdade, é uma característica do fio que esse peso na ponta, ele é semelhante a esse estesiômetro, que é para medir aí a sensibilidade. Então, o peso seria a quantidade de força que a gente precisa fazer para dobrar a ponta. Então, se você está comprimindo com o fio contra uma estrutura rígida, em algum momento ele vai dobrar. Então, conforme a gente souber que o peso do fio é maior, maior é a força que a gente precisa fazer. Então, o que isso leva a acontecer? Que ele tende a se manter reto, com bastante força. Então, essa capacidade de se manter reto com a força faz com que ele consiga exercer uma pressão enorme sobre a placa que precisa ser vencida. Então, muitas vezes, essa característica faz com que o fio vença
o estreitamento aí ou a oclusão. Então, é o que eu disse. A gente vê aqui o peso que precisa ser feito para o fio desviar 2 milímetros para o lado. Então, esse desvio é calculado. Então, a gente tem lá os fios de 12 gramas, fios de 30 gramas, fios de 14 gramas, 18 gramas. Cada fio aí tem a sua característica do peso e essa força que ele consegue manter até ele dobrar. Então, o fio que a gente usa muito, esse fio Asahi que eu estava falando. Então, tem o 018, os Trezor 12, o Astato 30. Esses fios aí, eles têm uma característica, então, desse peso que ajuda aí nas recanalizações. Então, vamos exercer de novo aí a atividade que a gente fez da outra vez. Eu precisaria pedir um fio guia para fazer uma ortografia com punção femoral. Então, a gente vai pedir, né, como educadamente, por gentileza, para abrir um fio guia. A gente precisa ver aí as 5 características principais. Então, como é um fio guia para a região da aorta, por punção femoral, pode ser o fio inicial. O fio inicial de todos seria o fio 0,35. Então, a gente coloca aí o fio 0,35. A gente pode usar ele hidrofílico, porque essa região aí tem um grande fluxo, e ele pode começar já pelo hidrofílico. Vamos usar um fio aí que resista um pouco às dobraduras dos vasos, então um fio stiff. E um fio nessa região ele precisa ser um fio comprido. Vamos colocar um fio de 260 centímetros. E a ponta dele, a gente provavelmente não vai querer uma ponta tão reta, então a gente pede uma ponta angulada. Então, quando você for pedir um fio para essa função aí na punção femoral, fazer uma arteriografia, você vai solicitar aí ao pessoal que está abrindo o material, às vezes o consultor da empresa, ou a própria enfermagem, e a enfermagem vai ouvir e vai entender o que está sendo pedido. Então, a gente vai pedir um fio guia 0,35 hidrofílico stiff por 260 com ponta angulada. Porque se você não pedir com todas essas características, pode ser que venha um fio diferente do que você pediu. Além de custo aí, desperdício, né? Está usando um material que não precisaria usar ou não deveria usar. Aí você esquece de falar que é stiff, aí abre o standard. Você esquece de falar que é 260 centímetros, aí abre um curtinho de 150. Se fala que ele não é hidrofílico, vem um fio seco aí para trabalhar. Então, é importantíssimo dar o nome do fio. É nome e sobrenome. Cada material ele tem o seu nome e sobrenome. Então, quando você vai pedir um introdutor, vocês lembram da última aula, você fala, eu quero um introdutor 6 frente curto de 11 centímetros. Daí não tem erro. Eu quero introdutor 7, uma bainha introdutora 7 por 45. Tem que saber falar a característica total, porque tem variações. Então, aí esse exercício simples é importante aí, por exemplo, vamos usar um fio 0,18. Então, quero um fio 0,18 de 300, que é o comprimento dele, com gramatura, com peso na ponta de 30. Né? Então, aí não tem erro. Você vai abrir o fio correto para fazer o que você quer fazer, pedindo corretamente. Muito bem, pessoal. Então, essa foi a aula de fios. Espero que vocês tenham gostado. Vamos encerrar aqui a nossa gravação.